A nossa equipe de reportagem se encontra aqui na Câmara Municipal de Manaus para levar as informações para você sobre a audiência que aconteceu pela manhã aqui no Poder Legislativo Municipal. Nós estamos aqui próximo do gabinete do vereador Chico Preto, com quem nós vamos conversar sobre o resultado, dessa audiência, que contou com a presença do Procurador-Geral e secretário de Articulação Política da Prefeitura de Manaus. Na última segunda-feira, o vereador Chico Preto, ele teve um requerimento aí derrubado pela maioria dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Manaus, que pedia informações sobre o uso de pessoal e de veículo também alugado para a Prefeitura de Manaus, aí possivelmente, no caso da morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, de 42 anos de idade, que teria acontecido na casa onde mora o enteado do prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, filho da primeira-dama do município, Elizabeth Valeico. Eu queria que o senhor explicasse para a gente e para os nossos amigos internautas aí do site Imediato o que o senhor achou das informações que foram trazidas pelos representantes da Prefeitura hoje aqui na Câmara Municipal de Manaus. O senhor está convencido, O senhor me disse antes de eu entrar ao vivo que acha que está claro que houve o uso indevido da máquina pública, no caso Flávio. Mas sobre os meus ombros e sobre essa casa pesa a responsabilidade de trazer respostas na busca da verdade. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Olha só, dia 29, houve um assassinato. O engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos perdeu sua vida. Naquele episódio, várias pessoas envolvidas. Quando você está diante de um crime, qualquer cidadão comum sabe que diante de um crime você não chama o padre, você não chama o pastor, você chama a polícia. A pergunta que a gente tem que fazer é: por que a polícia não foi chamada? Porque a Casa Militar, que é a casa, são os homens que dão proteção ao prefeito, estiveram lá antes da polícia. E supostamente, mexendo na cena do crime, enfim. Mas a Casa Militar é paga com o nosso dinheiro. É paga com o dinheiro do povo. O povo não quer ver a estrutura que é por ele paga envolvida para tentar criar obstáculos para a investigação que cabe à polícia. Depois desse episódio aqui, eu acho que 48 horas depois, o Alejandro sai da cidade de Manaus. Ele já estava sendo investigado, é natural como os demais. Ele sai da cidade de Manaus por ordem de alguém, com um servidor da prefeitura. Sabe, um cara pago com o nosso dinheiro. Na hora que tiram o Alejandro daqui, isso atrapalha a investigação por parte da polícia. Então, para mim, ficou muito claro hoje, com as declarações que foram dadas, inclusive do ex-vereador Luiz Alberto Carijó, de que o Ataíde, por exemplo, que tirou o Alejandro daqui, pago com o nosso dinheiro, ele é pago com o dinheiro da prefeitura. As passagens, eu não sei como foram compradas, mas o Ataíde, ele é pago com o nosso dinheiro, contra cheque, de um cara que está sendo investigado. Isso é, na minha opinião, colocar a estrutura da prefeitura para criar obstáculos, embaraços e impedir, na minha opinião, que a verdade verdadeira apareça. Então, eu já estou convencido de que a estrutura foi utilizada. A gente só não sabe quem deu a ordem e quem sustentou essa ordem, quem tinha ciência para que essa estrutura fosse utilizada. É isso que, na minha opinião, a Câmara deve fazer. A polícia vai dizer quem matou, quem poderia ter impedido ou não impediu, mas a Câmara tem que saber quem deu a ordem para que essa estrutura toda tivesse envolvida. Logo depois, horas depois, tirando o Alejandro daqui com o servidor da prefeitura, alguém deu a ordem. E é isso que a gente precisa entender, porque quando se deu a ordem, na minha opinião, se cometeu uma infração político-administrativa, um crime de responsabilidade. E esse crime de responsabilidade, a punição dele é o afastamento do cargo
né? Ou a exoneração se você é nomeado em um cargo, um secretário ou agentes políticos. Então, para mim, houve um crime de responsabilidade. A gente precisa saber agora quem é o autor dessa atitude que determinou e que garantiu que o uso da estrutura da prefeitura, paga com o nosso dinheiro, fosse utilizada para, na minha opinião, criar obstáculos para a apuração do crime.